Primeiros anos. Vamos dar sequência às atividades na página 82. 1. Uma partícula descreve o movimento retilíneo uniforme. A função horária da posição, com unidade do Sistema Internacional de Unidades, ou seja, posição em metros, tempo em segundos e velocidade em metros por segundo. S é igual a menos 20 mais 5t. Nesse caso, podemos afirmar que a velocidade escalar da partícula é. Basta eu pegar a equação problema, menos 2 mais 5t, e comparar com a equação geral. Então, o que me interessa aqui no momento é só a velocidade. Então, o coeficiente do t, que é 5, é a velocidade. Então, como ela é maior que zero, o movimento é progressivo. Então, o valor da velocidade, 5 metros por segundo, e o movimento progressivo. Cravo a letra C. A posição de um móvel em movimento uniforme varia com o tempo conforme a tabela que segue. Então, tem aqui a tabela das posições e o decorrer dos tempos. Eu vou escolher, então, o trecho AB. Eu podia escolher qualquer outro trecho. Como é um movimento retilíneo uniforme, então, qualquer trecho que eu escolher dá o mesmo resultado. No trecho AB, eu tenho, como indicado aqui, o S0, 25 metros, o S, 21 metros, o tempo inicial, 0 segundos, o tempo final, 1 segundo. Vou fazer, então, o cálculo da velocidade. Então, vai ficar 21 menos 25 sobre 1 menos 0. Por quê? O S é igual a 21, o S0 é 25, o T0 é 0 e o T é igual a 1. Então, 21 menos 25 sobre 1, eu vou ter menos 4 sobre 1, eu vou ter uma velocidade de menos 4 metros por segundo. O que pediu? A equação horária desse movimento. Então, vou lá na equação geral, S é igual a S0 mais VT, substituindo 25 menos 4t. Então, a minha equação da posição é essa aqui. S, 25 menos 4t, cravo a letra B. 3. Sabendo que a posição de um corpo varia com o tempo, obedece a seguinte função horária do espaço. S igual a menos 100 mais 25t determine. Letra A. O espaço no instante, 8 segundos. Então, basta eu pegar a equação problema e no valor de t substituir por 8 segundos. Então, eu tenho menos 100 mais 25 vezes 8. S é igual a menos 100 mais 200. Fazendo essa operação, vou obter 100 metros. Letra B. O instante quando o móvel passa pela origem das posições. O que é a origem? A origem é o marco zero. Então, substituo na equação geral, S vai ser 0, igual o S0 continua constante, da equação problema, que é menos 100, mais 25t. Então, 25t é igual a 100. Explicitando o valor de t, eu tenho 100 dividido por 25, tenho 4 segundos. Então, letra B, 4 segundos. Letra C. Informe-se o movimento do móvel é progressivo ou retrógrado. Como a velocidade é positiva, como eu posso ver aqui, né, ela é mais 25 metros por segundo, então o movimento ele é progressivo. 4. Um trem de 200 metros de comprimento tem velocidade escalar constante positiva de 72 km por hora. Calcule o tempo gasto para atravessar completamente uma ponte de 50 metros de comprimento. O que eu tenho que calcular? É o espaço total, ou seja, o comprimento do trem mais o comprimento da ponte vai ser 200 mais 50, eu tenho 250. Então, esse aqui vai ser o meu S. A velocidade do trem é igual a 72 km por hora. Como nós aprendemos nas aulas anteriores, basta eu dividir 72 por 3,6, eu vou obter a velocidade de metros por segundo igual a 20 metros por segundo. Agora eu vou escrever na equação.
o S, 250, o S0 é o início da ponte, que é o marco zero dos espaços, mais VT, ou seja, 250 mais 20T. Opero 20T igual a 250, T igual a 250 dividido por 20, simplifico aqui, eu vou ter 12,5 segundos. 5. O gráfico a seguir relaciona a posição de um móvel em metros com o tempo em segundos. Determine o valor de sua velocidade média, lembrando que no MRU a velocidade média tem o mesmo valor da velocidade instantânea. Eu vou fazer do primeiro modo utilizando função. A nossa função é S é igual a S0 mais VT. Eu vou lá no gráfico e tem os seguintes dados. Quando a posição inicial for 2 metros, o tempo inicial é igual a 0 segundos. E quando a posição final for 8 metros, o tempo final vai ser de 2 segundos. Aplico a fórmula geral, S é igual a S0 mais VT, ou seja, 8 é igual a 2 mais 2V. 2V é igual a 6, explícito o valor de V, 6 por 2 vai dar 3. Eu poderia ir de um modo mais direto, mais simples, também fazer como nós já aprendemos anteriormente. Ou seja, V é igual a S menos S0 sobre T menos T0. Substituindo os valores, 8 menos 2 sobre 2 menos 0, eu vou ter um resultado de 3 metros por segundo. Como vocês podem ver, o resultado é o mesmo. Na página seguinte, eu tenho aceleração. O que é aceleração? ΔV sobre ΔT. E também pode ser V menos V0 sobre T menos T0. Aqui eu tenho a identificação de cada coisa. A é a aceleração, ΔV, variação da velocidade, V, velocidade final, V0, velocidade inicial, ΔT, intervalo de tempo decorrido, T, instante de tempo final, e T0, instante de tempo inicial. Vamos ver a unidade da aceleração. A aceleração é velocidade dividido por tempo. A velocidade é metros por segundo e o tempo é em segundos. Então, eu tenho metros por segundo dividido por segundos, então vai ficar metros dividido por segundo vezes segundo. Eu tenho metro dividido por segundo ao quadrado, que eu represento dessa forma aqui. Aqui está explícita. O movimento acelerado, quando a velocidade e a aceleração têm o mesmo sentido. Essa velocidade aumenta. Então, o que eu tenho que observar? Que o sentido do movimento ele é o mesmo. Então, as duas velocidades podem ser negativo, negativo, ou então positivo, positivo. Movimento retardado. Quando a velocidade de aceleração apresenta os sentidos opostos, ou seja, a velocidade diminui. Eu tenho aqui essas figuras aqui, não deu para perceber muito bem, mas pelo que eu vejo, eu estou deduzindo, é que nesse primeiro caso aqui, todas as velocidades elas têm o mesmo sentido, né? Então, positivo, positivo, negativo, 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 positivo, positivo. Então, como eu tenho a velocidade no mesmo sentido, ou eu tenho que não tem nenhum movimento retardado. Agora, aqui nessa quadrinho B, eu tenho um movimento acelerado. Então, pode ver que todas as velocidades são de mesmos sinais. Então, nos itens A, B, C e D, então todas as quadrículas são um movimento acelerado.